Olá, meu nome é Wellington, sou advogado e hoje eu vou falar sobre o que define o valor dos honorários de um advogado. Bom, o primeiro ponto é que o advogado tem a liberdade de definir os seus honorários. Existe uma tabela estadual de cada ordem dos advogados do Brasil que fixa o mínimo que esse advogado deve cobrar. Não cobrar esse mínimo pode sujeitar o advogado a um processo disciplinar por aviltamento de honorários. Afinal de contas, ele está praticando uma concorrência desleal com aqueles que obedecem às diretrizes da Ordem dos Advogados do Brasil. A maioria dos advogados não pratica a tabela porque o Brasil tem uma realidade econômica de pobreza. O Brasil é um país pobre. Então, o nosso Código de Ética e Disciplina, que é diferente do Estatuto da OAB, ele possui diretrizes que até permitem o advogado avaliar caso a caso como fazer aquela cobrança de honorários, tá certo? Então, o advogado pode até fazer pro bono, que seria o gratuito, tá certo? Uma atuação gratuita em prol daquela pessoa pela causa, né? Enfim, por motivos diversos. Mas, em regra, é a nossa tabela que disciplina o mínimo que o advogado deve cobrar. Tá? Mas o que define? Por que um advogado cobra X, outro advogado cobra Y? Bom, o parâmetro que eu utilizo é a qualificação. Então, eu tenho 2 pós-graduações, estou com mais 2 pós-graduações em andamento, mas eu só vou poder falar delas quando eu terminar. E também as titulações, cursos de extensão, cursos de atualização, de prática jurídica, histórico profissional. Então, quanto mais tempo esse advogado vai adquirindo, quanto mais conteúdo esse advogado vai adquirindo, e graças a Deus eu não tenho preguiça de estudar, ele vai ficando mais caro, porque ele vai ficando mais qualificado e vai conseguir tentar solucionar o seu problema da melhor forma possível. Então, quanto mais se sabe, mais caro esse profissional fica, tá certo? E quanto mais procurado também. Então, nós temos aqui uma lei de oferta e demanda, que é econômica, então quanto mais procurado, mais caro ele fica, porque ele tem que fazer valer a pena aquele processo, aquela causa. E também nós temos um aspecto aqui que é intelectual, né, de conhecimento. Então, eu utilizo isso como parâmetro, porque, primeiro, que eu tenho vários certificados, então eu até dou um link para o cliente conferir esses certificados. Os certificados têm lá até um código que o cliente, se quiser, ele pode ir no site da instituição, verificar se é válido aquele certificado ou não. E quando o cliente entra em contato comigo e a gente fecha uma proposta de honorários, assim que o contrato é fechado, eu passo para ele uma apresentação, né? Eu falo as certificações, mas quando eu vou passar a apresentação com o contrato fechado, aí eu dou a ele o acesso ao link para que ele possa até conferir. Né? Então ele vai ver lá cursos de Lei Geral de Proteção de Dados, Cybercrime e Investigação Criminal, habeas corpus, cursos de prática em delegacia, prática no Juizado Especial Civil e Criminal, curso de Direito Penal, curso de Direito Processual Penal. Eu já vi uma série de cursos que eu tenho, as titulações, pode conferir a veracidade disso. Isso me torna um profissional mais caro do que, por exemplo, um bacharel. Tá? Sem demérito ao advogado que é só bacharel. Mas isso me permite dizer ao cliente, olha, estou te cobrando um valor X por conta disso. Se você acha que não é justificável, tudo bem, aí é cada um com seu conjunto de crenças. Eu preferiria ter um profissional com mais titulações possível, certo? E os resultados, e aí o resultado, infelizmente nós não podemos divulgar o nosso resultado, é um problema, é um erro da Ordem dos Advogados do Brasil, impedir o advogado de divulgar os seus resultados. Mas eu tenho matérias na imprensa de processos em que eu atuei, tenho êxitos, tenho clientes que vão lá no Google, se sentem à vontade para ir no Google e falar como é que foi o serviço, como é que foi a experiência. Isso acaba validando. Então o advogado, quando ele tem esse conjunto, ele se permite a cobrar mais honorários. Se o advogado não tiver esse conjunto, quiser me cobrar honorários de 30 a 40 milhões, ele pode? Pode, porque ele tem essa liberdade. Vai de você pagar ou não. Mas o parâmetro que eu uso, o critério que eu uso, é justamente mencionar isso. Olha, eu tenho titulações, tenho 2 pós-graduações, Direito Público e Direito Penal. Os certificados
você pode acessar depois, mas as titulações estão aqui, estão descritas no currículo, atuei naquele processo, enfim. Sei como atuar nesse seu caso. Se eu não souber, indico um colega, tá certo? E tudo isso vai, vamos dizer assim, influenciar no valor dos honorários que esse advogado vai cobrar, tá certo? Então é isso que define os honorários de um advogado. O seu nível, sua expertise, quanto ele vai se dedicar na sua causa é complexa, não é? Entende? Então não dá para você dizer assim, olha, o valor dos honorários é tanto e tem que ser assim. Não, vai de cada profissional, tá bom? Então é isso que define os honorários de um advogado, pelo menos essa é a minha opinião, é assim que eu uso, é o critério que eu uso. Quando o cliente pede desconto, eu digo justamente isso, falo, olha, eu não consigo te cobrar um valor menor porque eu não consigo desaprender o que eu sei. Eu não vou olhar para o seu processo de uma forma menos criteriosa porque você está me pagando menos. Por quê? Porque o meu critério, a minha avaliação, ela é resultado do que eu conheço, do que eu sei, das experiências que eu tive, dos êxitos e fracassos que eu obtive. Então, eu não consigo, né, deixar de conhecer e te cobrar menos por isso. Então, aí fica aí a critério do cliente. Mas, e não é uma justificativa só para se justificar, não. É porque, de fato, é isso. Chegam clientes para fazer revisão e eu vejo cada coisa. E eu penso, por que isso passou batido pelo advogado? Ou ele cobrou baixo e aí ele acha que não valia a pena brigar por aquilo, ou ele não sabia. Se foi a primeira questão, tá errado. Que independentemente do preço que o cliente vai pagar, o advogado tem que se dedicar. Agora, se foi o segundo, aí é grave. É um problema do cliente que contratou mal. Um advogado que não sabia atuar, que não tinha aquele conhecimento. E o cliente pagou, por um serviço mal prestado. Que poderia ter salvado o cliente, que poderia ter sido uma tese a ser suscitada, levada para os tribunais superiores, enfim, uma série de coisas. Então é aquilo, né? Caro é aquilo que você paga e te prejudica, né? Caro é o dinheiro mal gasto. Então, independentemente do dinheiro, se você pagar R$500 para um advogado fazer um processo e ele fizer cagada, saiu caro. Apesar de a gente avaliando, falar, nossa, mas barato. Não, saiu caro. Pagou R$500, mas pagou R$500 para alguém cagar no seu processo. Então, isso é o que define os honorários, tá certo? E é assim que eu, particularmente, defino os meus honorários. Dúvidas, críticas, ameaças, comentários, contato na descrição. Fique com Deus, até a próxima.